Pode se sentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu brinco, falo que esse texto é tão conhecido que é Zaqueu 19. Não é Lucas 19 não, é Zaqueu 19. Eu queria dar graça e paz para os irmãos que estão aqui, para aqueles irmãos que estão nos acompanhando da live, que estão nas suas casas, que por algum motivo não podem estar aqui com a gente, mas estão nos acompanhando. Amém? Essa ferramenta tão preciosa que o Senhor tem colocado na nossa geração, que é a internet. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim: Jesus entrou em Jericó. E atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Versículo 4. Então correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em sua casa hoje. E ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Amém, Senhor Deus amado, nessa noite nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, na tua casa, Senhor. Pai, com a oportunidade de ouvir a sua voz através da tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é a bússola que guia os nossos caminhos, que mostra, Senhor, qual é a atitude que nós devemos tomar, Senhor. Ela é verdadeira, ela não mente, ela é imutável. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que trazer resposta a qual precisamos, Senhor. Que toda distração, que toda preocupação, Senhor, venha cair por terra e que possamos abrir os nossos corações para que a semente caia em boa terra, para que possa dar frutos, Senhor. É isso que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, irmãos, essa passagem é muito conhecida. Eu brinco que eu falo que não é Lucas 19, eu falo que é Zaqueu 19, né? Que é tão conhecida que é Zaqueu 19, nos fala desse homem. E aqui no início do texto, vem nos falando que, no versículo 2, nos fala que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. E nós sabemos que os publicanos, eles não eram muito vistos diante dos judeus, porque eles eram colhedores de impostos, né? Ele trabalhava para o Império Romano. Então, seus compatriotas, né, compatriotas judeus, eles já não gostavam deles, já não eram muito bem vistos, porque eles trabalhavam coletando impostos. Naquela época já acontecia, né, de roubos, já acontecia de caixa 2. Isso não é de agora, isso já vem de muitos e muitos anos, gerações antigas. Então as pessoas, elas tinham uma certa resistência a certas pessoas, os publicanos, e que dirá o chefe deles, né? E aqui Lucas, ele nos vem relatando a história desse homem. E o interessante é que o Lucas, ele vem nos dando detalhes da vida desse homem. Ele fala assim: havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe, e ele era rico. Interessante
interessante que quando a gente fala assim, que a pessoa ela é rica, automaticamente vem na nossa mente o quê? Se essa pessoa ela tem uma condição financeira boa, ela tem tudo. Irmãos, não vamos ser hipócritas de dizer. Dinheiro, ele ajuda muito a nossa vida, ele facilita muito a nossa vida. Dinheiro não é tudo, mas facilita muito a nossa vida. Facilita você ter um carro melhor, facilita você ter uma casa, você ter um conforto com a sua família. Facilita você ter um plano de saúde, porque hoje você depender da rede pública de saúde está muito difícil. Então Lucas vem dizendo que esse homem, ele era rico. Só que quem vê Zaqueu e olha ele chefe dos publicanos, e olha esse homem rico, com uma situação financeira boa, não imagina que dentro dele existe um vazio. Porque se dentro dele não houvesse um vazio, ele não procuraria ver quem era Jesus. Se ele se sentisse uma pessoa totalmente completa, feliz, ele não ia saber quem era Jesus. E muitas das vezes julgamos quando a gente olha uma pessoa. E a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem uma casa boa, ela tem tudo. Nossa, essa pessoa tem um carro bom, ela tem tudo. Nossa, essa pessoa tem um emprego bom, ela tem tudo. Nossa, mas essa pessoa, ela chega aqui, né, ela empresta dinheiro para todo mundo. Ela tem tudo. Só que só Jesus sabe o que acontece aqui dentro. Quantas vezes Zaqueu passava e vinha, era respeitado pela posição a qual ele, né, tinha na sociedade, pelo dinheiro que ele possuía, só que dentro dele e dentro do seu coração tinha alguma coisa que lhe faltava. E aqui nos fala, né, Lucas vem nos dizendo, no versículo 3, a qual procurava ver quem era Jesus. Então naquele momento ele começou a ouvir aquela multidão, né, porque onde Jesus estava vinha aquela multidão atrás, né? Jesus não estava sozinho. Aonde Jesus passava, carretava aquele monte de gente atrás dele. E aí ele ficou, quem é esse homem? Eu preciso ver quem é esse homem. Mas ele era de pequena estatura. E uma pessoa de pequena estatura, uma pessoa que ela, perante a sociedade, ela tem a sua altura desproporcional às outras. Irmãos, Zaqueu, ele era considerado um anão. Ele era considerado uma pessoa pequenininha. Então imagina ele no meio da multidão. A multidão o tampava. A multidão não deixava ver Jesus. Mas a palavra nos fala aqui, no versículo 4, que ele se adiantou. Ele correu adiante e subiu numa figueira brava. Zaqueu não perdeu tempo, ele falou, eu estou desproporcional à multidão. Porque eu sou de baixa estatura, eu sou pequenininho. Eu não consigo ver. A multidão me aperta. A multidão me oprime. Eu quero ver quem é esse Jesus que está curando. Porque esse vazio que eu tenho dentro de mim, talvez ele possa me ajudar. Eu preciso ver quem é esse. E a palavra nos fala que ele se adiantou. Ele não ficou parado. Ele não ficou prostrado diante daquela situação. Ele, se adiantou. Ele correu adiante da multidão. E ele ficou à frente. Sabe o que acontece muitas das vezes quando a gente encara dificuldades na nossa vida? A gente se culpa e fala, não, realmente, não dá para mim. Porque a multidão nesse momento, irmãos, representava o quê? Impedimento. Eles estavam impedindo Zaqueu de ver Jesus. E se Zaqueu continuasse no meio deles, ele não ia conseguir realmente ver Jesus, porque a sua baixa estatura não deixaria. Porque, imagina, gente, ele pequenininho, a multidão ia quê? Levando ele.
E ele tentava ir, mas a multidão, levava ele. Mas ele teve uma brilhante ideia. E ele falou, o quê? Eu não vou ficar nada aqui. Eu vou adiante. Eu vou me adiantar, porque eu sei que Jesus vai passar por ali. E quando ele passar por ali, eu vou vê-lo. Porque a intenção de Zaqueu era só ver Jesus. Zaqueu não sabia que ia acontecer esse enredo todo. Ele só queria ver quem era Jesus, mas ele não imaginava o que viria após isso. E aqui nos fala que Zaqueu, ele se adiantou, subiu numa figueira e ficou ali. E aqui nos fala que quando Jesus chegou no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse, Zaqueu, desce depressa. Sabe qual é o mais lindo desse Jesus? Que ele o chamou pelo nome. Ele nunca tinha visto Jesus na vida dele. Eles nunca tinham tido aquele encontro, mas Jesus o chamou pelo nome. Jesus não falou assim, ei moço, ei menino, desce daí. Ele falou, Zaqueu, desce depressa. Jesus o tratou pelo nome, sabe por quê? Porque Deus, ele é um Deus de todo. Nós falamos disso ontem. Deus, ele é um Deus do mundo inteiro, mas quando ele vem nos tratar, ele trata de uma forma singular, ele trata de uma forma única. Ele olha para o nosso problema, ele olha para a nossa situação e ele nos chama pelo nome. E ele fala, Fabiane, e ele fala, Flávio, ele fala, Carla, ele fala Leandro, ele fala Guilherme. Ele nos trata pelo nome, porque ele nos trata de uma maneira única, singular. É um Deus de todo, mas quando ele quer tratar as nossas feridas, as nossas dores, os nossos traumas, ele nos trata de uma forma pessoal. Coisa mais linda esse Jesus. Ele olhou para aquele homem de baixa estatura, chefe dos publicanos, a qual ninguém dava nada, e o chamou pelo nome, Zaqueu, desce depressa. Imagina o espanto daquele homem saber como ele sabe o meu nome. E lá em Salmos, esse versículo é incrível, Salmos 147. Coloca aí, por gentileza, Rui, não sei se você vai conseguir. Salmos 147, versículo 2 e versículo 3. Será que eu anotei certo? Vê versículo 3, por favor, Rui. Que ele chama as estrelas pelo nome, é esse? 147. Eu acho que eu anotei errado. É 147, é esse? Ah, é? Isso. Obrigado, eu falei errado. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Talvez a gente, olha assim, a gente que mora na cidade grande não temos noção de quantas estrelas tem no céu. Quando nós vamos para o campo, aí a gente tem mais ou menos uma noção quantas estrelas tem. Quando a gente vai para o interior, a gente consegue ver mais estrelas do que na cidade. Mas ainda assim, não conseguimos ver a quantidade de estrelas que tem. É muitas estrelas. A gente olha a quantidade de areia, é considerada a quantidade de estrelas que tem no céu. E aqui a palavra nos fala que Deus conhece cada uma delas. E Ele não, simplesmente não só conhece, mas Ele chama cada uma pelo nome. Se Ele conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome, que dirá eu e você, que somos imagem e semelhança dele.
Que dirá eu e você que somos filho amado? Que dirá eu e você que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós? Se Ele chama cada estrela pelo nome, que dirá eu e você se Ele não nos trata individualmente? Só que muitas das vezes, no meio do furacão que nós estamos passando, muitas das vezes no meio do problema que nós estamos enfrentando, achamos que Deus nos esqueceu. Não, meu filho, Ele é um Deus de todo, mas quando Ele vai tratar o teu problema, Ele te chama pelo teu nome. Só que muitas das vezes, nós não percebemos isso porque as nossas dores não nos deixam permitir. E aí ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar na tua casa. Jesus literalmente se convidou para estar na casa de Zaqueu. E o interessante disso, irmãos, é porque Jesus falou exatamente aquilo que Zaqueu precisava. Porque se Jesus falou, hoje me convém ficar na sua casa, é porque a necessidade que Zaqueu tinha era dentro da casa dele. Ele falou, hoje me convém estar na tua casa. E aí, o que aconteceu? Zaqueu falou, Senhor, hoje eu vou dar a metade, eu resolvo dar a metade dos meus. Jesus não pediu a ele nada. Tem algum versículo aqui dizendo que Jesus pede a ele, Zaqueu? Mas para mim entrar na sua casa existe uma condição. Você precisa dar metade dos seus bens. E se você roubou alguém, porque essa sua profissão aí não é fácil, não é? Essa sua profissão aí pode ter caixa 2, pode ter algum desvio aí. Jesus não pediu nada. Automaticamente, Zaqueu fez o quê? Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Jesus não falou nada para Zaqueu. Sabe por que Jesus não precisou falar nada para Zaqueu? Porque diante dele, nada fica em oculto. Diante dele, quando a gente se depara com Jesus e a gente olha para ele, ele olha para a gente, meu irmão, automaticamente fala, Jesus, já sei o que precisa ser tirado, Jesus, já sei o que precisa ser mudado, Jesus, já sei o que está demais, Jesus, já sei o que está de menos. Automaticamente ele entendeu, naquele primeiro encontro, quando ele teve com Jesus, ele falou, Jesus, hoje eu vou dar metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus falou, hoje, Jesus falou para ele, hoje a salvação entrou nesta casa. Irmãos, para a salvação entrar, para Jesus entrar na nossa vida, precisamos resolver as nossas pendências. Se Zaqueu identificou que ele precisava dar metade dos seus bens e restituir 4 vezes quem talvez ele roubou, é porque existia pendências na vida dele. E muitas das vezes estamos achando que Jesus está dentro da nossa casa, só que ele já está longe há muito tempo. Porque existem pendências lá dentro que precisam ser resolvidas. Porque Jesus não habita em lugares que têm pendências. Jesus não habita em lugares que têm pendências. Jesus veio, chamou Zaqueu. Ele desceu, identificou o problema que ele tinha, confessou o que ele precisava fazer. E Jesus falou, hoje a salvação chega. Porque para ter salvação, para ter mudança, precisa ter resolver pendências. Precisa ser tirado aquilo que precisa ser tirado. E se o Senhor nessa noite está ministrando essa palavra nos nossos corações, é porque Ele sabe que existe coisas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa que precisa ser tirado. Existem
coisas dentro da nossa casa que já era para ter saído há muito tempo. Porque não tem como, a palavra do Senhor disse que de uma fonte não tem como sair uma água doce e salgada. Não existe, irmãos. Jesus falou, hoje a salvação chega, porque hoje as suas pendências, Zaqueu, foram resolvidas. Só que muitas das vezes culpamos o pastor, porque a nossa vida não vai para frente. É culpa do pastor, é culpa do líder, é culpa do discipulador, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu esposo. Mas nunca nos confrontamos, nunca chegamos diante do espelho e falamos assim, e aí, Carla, qual é a pendência que você precisa resolver? O que você precisa tirar da sua casa coração, e a sua casa lar também? Porque casa aqui também representa o nosso coração. Os sentimentos que a gente deposita, que a gente deixa entrar aqui e aí. Queremos bênçãos, queremos vitórias, mas nós não queremos liberar e resolver as pendências. Nós não queremos deixar o que precisa ser deixado. E eu e você sabemos muito bem o que está dentro do nosso lar que precisa ser tirado. Eu e você sabemos muito bem o que está dentro do nosso lar, o que está faltando para o nosso lar ser melhor do que ele já é. Porque Jesus não precisou falar nada para Zaqueu. Existem coisas, irmãos, que Jesus não vai falar. Existem coisas que Deus não vai falar. Basta eu e você termos a consciência, ser humano. Nós somos pessoas inteligentes, racionais, temos pensamentos. Pensamos. Graças a Deus aqui não existe pessoas que dependem de outro para viver. Então existem coisas que Deus não vai descer do céu, não vai falar, me mostra aqui na Bíblia, Senhor, se eu preciso fazer isso. Não. Nós vamos ter que fazer. Vou esperar Deus falar comigo. Você vai morrer esperando Deus falar contigo, porque é você que precisa resolver essa situação e acabou, irmão. Aí jogamos a culpa para Jesus, jogamos culpa para Deus, jogamos culpa. Você acha que Jesus ia falar alguma coisa para ele? Não. Ele automaticamente entendeu que ele precisava da metade dos seus bens. Ele falou, se até o dia de hoje eu tive essa riqueza que eu tive e eu não fui completo, não é dando a metade dos meus bens que eu não vou ser, estando com Jesus. Agora eu tenho Jesus, se eu tenho Jesus, aí mesmo que eu vou ser feliz, eu vou dar metade dos meus bens e eu vou continuar muito mais sendo feliz. Se eu fui rico até hoje, e essa riqueza não acrescentou nada na minha vida, eu vou dar metade, sim. Então, irmãos, essa noite, fazemos uma reflexão e pararmos de jogar culpa no outro. A culpa da minha família está assim, pastora. É por causa do meu marido, é por causa da minha esposa, é por causa do meu filho, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas nunca dizemos que a culpa do nosso lar está desse jeito, é nossa. Nunca falamos isso. Porque é muito fácil culpar o outro. Só que a gente se esquece que nós temos defeito, temos falhas. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor está nos chamando à responsabilidade para um novo tempo na nossa família. É muito lindo, irmãos, viajar ao Brasil com o ministério que Deus tem levantado pessoas. É muito bonito ver pessoas sendo levantadas viajando no Brasil, pregando. É bonito demais ver as promessas do Senhor se cumprindo. É bonito demais ver pessoas, gravando clipe, sei lá o que é, agora moderno, né? Não é mais CD, não é mais... Esse negócio aí que vocês vêem no YouTube. É muito bonito. Mas como está a nossa família? Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro
E a nossa família, e os nossos, como estão? Como estão a nossa família? Aonde estão a nossa família? É bonito demais ver, irmãos. Só que é muito bonito ainda mais quando a nossa família está com a gente. É muito triste. É muito triste quando olhamos grandes homens e mulheres de Deus com famílias destruídas. Não estamos aqui para julgar por quê. Talvez foi pessoas que fizeram suas escolhas, eu creio nisso. Existem pessoas que fazem as suas escolhas, mas não vão poder dizer que não foram amadas, não foram cuidadas, não foram orientadas. Escolheram o caminho que escolheram porque quiseram. Eu sei que existem filhos de pastores, de missionários, que escolheram o caminho porque quiseram. Não foi por falta de carinho, não foi por falta de amor, não foi por falta de orientação, não foi por falta disso não, irmãos. Às vezes jogam a responsabilidade, mas não foi. Foi porque eles quiseram escolher e acabou. Mas existem pessoas, existem famílias que estão sendo destruídas por falta de cuidado, de carinho, de orientação. E uma vez eu vi um testemunho de um pastor que dizia assim: hoje a minha filha está completando 15 anos de idade. Eu estou falando isso, irmãos, para nossa reflexão, não é para julgar atitudes do pastor. Ele falou: minha filha está completando 15 anos de idade, eu estou aqui na igreja pregando com os irmãos. E aí uma pessoa estava parada ouvindo o pastor ministrar. E depois que o culto acabou, essa pessoa chamou o pastor. Era uma pessoa assim, mais velha na fé. Chamou o pastor e falou assim: pastor amado, eu queria te dar um conselho. Hoje a sua filha está completando 15 anos. Não era para o senhor estar aqui. Era para o senhor estar na festa dela. Porque a sua filha só vai fazer 15 anos uma vez na vida. A igreja, o senhor vai ter a oportunidade de estar outras vezes com a igreja. Agora a sua filha não. E esse pastor falou que quando ele recebeu aquela palavra, ele disse que chegou no aniversário da filha dele e ele pediu perdão à filha dele. Ele falou: minha filha, a partir de hoje, eu nunca mais vou deixar de vir no aniversário seu. E ele contou esse testemunho e falou: irmãos, eu estou falando isso para vocês para que vocês não venham cometer o erro que eu cometi. Agora, se essa jovem um dia crescer, né, escolher o caminho dela, é ela. Eu não estou, irmãos, defendendo a atitude de pessoas da nossa família, porque eu sei que existem muitos pais aqui que fizeram de tudo pelos seus filhos. Deram amor, deram carinho, deram respeito, mas infelizmente eles escolheram o que eles escolheram. E que você não se culpe disso, porque você fez o seu melhor. Agora, quando nós não fazemos o nosso melhor, aí nós temos que rever nossos conceitos. É isso que o Espírito Santo está nos despertando nessa noite. É isso que o Espírito Santo está nos alertando nessa noite, para que não haja culpa sobre as nossas costas. Para que não possamos olhar para trás e dizer assim: poxa, eu podia ter feito alguma coisa pelo meu filho, eu poderia ter feito alguma coisa pelo meu pai, pela minha mãe. Porque a pior coisa, irmãos, é você ir no sepultamento de uma pessoa e você falar: eu poderia ter feito alguma coisa, não fiz. Mas quando você vai falar assim: eu fiz o que eu pude, você vai ficar com a sua consciência tranquila. Você vai pensar assim: eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas Ele decidiu essa vida. Porque eu sei que existem pessoas que dentro da sua família tem pessoas com vícios, e é muito difícil. Muito difícil, irmão. Só quem tem na sua família pessoas dependentes químicas sabe o que eu estou falando.
Você tenta ajudar a pessoa. Você leva ela para o centro de recuperação. A pessoa fica 1 mês, 2 meses, daqui a pouco a pessoa sai. Eu sei o quanto isso é difícil. E talvez existem pessoas que se culpam por causa disso. Irmão, fica tranquilo, você fez a sua parte. Triste é quando realmente ninguém tá nem aí. Fala, morra sozinho, né? Mas que nessa noite você possa se alertar quanto a isso. E para concluir, Jesus foi à casa de Zaqueu. E esse ato, irmãos, de Jesus ir na casa de Zaqueu, Jesus estava colocando naquela casa um GCD, pastor. Jesus estava colocando naquela casa a arca dele. Jesus estava cumprindo o ID. E vocês acham que as pessoas ficaram felizes? Não. Pelo contrário. Como é que pode? A palavra nos fala que começaram a murmurar. Esse homem vai na casa desse pecador. E quantas pessoas já nos apontaram assim? Quantas pessoas já viram Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida e falaram: como é que pode Jesus entrar nessa família? Como é que pode Jesus entrar nessa casa? Mas Jesus entrou. E aqueles que murmuraram tiveram que ver Jesus entrando, Jesus sentado lá, Jesus batendo papo, e depois Jesus saindo. E quantas das vezes somos apontados porque Jesus entrou na nossa casa? Então não fique triste por causa disso. Não turbe o vosso coração porque Jesus entrou na sua casa, porque Jesus entrou na sua família. E estão falando por causa disso. E agora você é crente? Agora você não escuta mais aquelas músicas? Agora na sua casa não tem mais aqueles palavrões, não tem mais aquelas brigas, aquelas discussões, não, porque Jesus entrou. Porque aonde Jesus entra, as coisas mudam. Aonde Jesus entra, as pendências são resolvidas. Aonde Jesus entra, aquilo que está demais sai, aquilo que está faltando entra. E nessa noite, a partir de hoje, desse domingo, se inicia o projeto Zaqueu na minha casa. A partir de hoje, 7 semanas, nós vamos nos levantar como autoridade na nossa família, na nossa casa. Porque o inimigo, ele está tentando destruir o projeto mais lindo que Deus criou, que foi a família. O inimigo está querendo dizer que na nossa sociedade, na nossa geração, já foi. Não existe mais essa palavra família. Mas nós que acreditamos na palavra, lá em Romanos 12, que diz que não vos conformeis com este mundo. Porque nós não nos conformamos com este século, com o sistema deste mundo, mas nós vamos na contramão dele. Porque aquele que quer ser amigo de Deus é inimigo do mundo. E nós nos levantamos e dizemos que nós acreditamos sim na família. Nós acreditamos sim no casamento. Nós acreditamos sim nos nossos filhos. E nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Porque aquilo que é errado continua sendo errado. E aquilo que é certo continua sendo certo. E nós não vamos mudar para agradar ninguém. A sociedade, querendo ou não, a sociedade está querendo calar a igreja. A sociedade está querendo abafar a igreja. Está querendo abafar os princípios que nós defendemos como verdade. Mas eles não vão conseguir, porque nós não vamos nos calar. A igreja do Brasil não vai se calar diante dessa sociedade que está querendo dizer. Vocês sabem, eu não vou abrir em detalhes porque dá processo, dá muita coisa. Mas nós vamos defender isso como verdade. Nós amamos, respeitamos quem pensa diferente de nós, mas princípio é princípio. É o que nós acreditamos como verdade, nós vamos defender até as últimas consequências. Porque pessoas que vieram antes de nós morreram para que hoje nós pudéssemos estar aqui.
e eu e você não queremos sofrer por causa do amor do Evangelho, não tem como. Se pessoas lá atrás foram apedrejados, estava vendo esses dias, todo mundo compartilhando, né, como os apóstolos morreram. Um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi apedrejado, outro foi jogado numa ilha lá solitária. Enfim, tiveram seus fins trágicos. E hoje, nós não queremos sofrer por causa do Evangelho. Vamos sim, irmão. Se é o que a gente acredita, nós vamos, infelizmente, vamos sofrer retaliações. Como existem muitos homens e mulheres que estão se colocando nas redes sociais, estão se levantando para defender a igreja, estão sofrendo processos. E nós temos que defendê-los. Nós não temos que ficar comentando nem criticando, não. A gente tem que defender. Porque eles estão ali colocando na cara deles a tapa para defender os princípios que nós acreditamos que está aqui, ó. Então é tempo da gente orar para nossa família. É muito bom orar para os de fora, mas também é muito bom orar para os de dentro. Vamos nos colocar de pé. E antes de orar, irmãos, eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu fazia visita no hospital infantil, muitos anos atrás. Eu era solteira. E nesse dia eu fui com a missionária Ana Paula. Nesse dia eu saí de casa muito braba, irmãos. Nesse dia eu saí muito braba com Deus. Tava um calor. Sabe esse calor tava fazendo esses dias? Tava desse jeito. Eu saí de casa assim, murmurando, braba, discutindo assim com Deus. Só em pensamento. Eu falei, Deus, eu tô saindo da minha casa, nesse sol quente, para falar do teu amor, para orar por umas pessoas que eu nem conheço. E a minha família precisando de tantas coisas. É a última vez que eu vou. Eu só vou porque eu falei que eu ia e eu não vou deixar a irmã, né? Por questão de palavras, porque é feio. Aí fui eu. Desci um morro muito braba. E quando eu cheguei lá, irmãos, no hospital infantil, nós fomos orar. Aí tinha uma senhora assim no canto. Fui orar. Eu falei assim, irmã, você aceita a oração? Ela, claro. Ela é o meu neto, tá aqui internado. Aí ela olhou pra mim e falou assim, irmã, mas antes da irmã orar, eu queria te falar algo que Deus falou ao meu coração. Eu falei, pode falar. Ela virou pra mim e falou assim, Deus manda te dizer que faz a obra dele, porque da sua família é ele que cuida. Naquele momento, irmãos, eu não consegui me conter, eu comecei a chorar. Ela falou, quem você pensa que é para questionar alguma coisa para Deus? Quem você pensa que é para reclamar alguma coisa com Deus? Você saiu de casa hoje reclamando, mas Ele manda te dizer, faz a obra, continua fazendo o que Ele quer que você faça, porque é Ele que cuida dos seus, é Ele que cuida da sua família. Aí eu comecei a chorar. A missionária de longe não estava entendendo o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Será que ela levou fora, né? Ai, meu Deus, pronto. Naquele momento, irmãos, eu recebi a palavra que foi liberada na minha vida. E eu saí daquele hospital tendo a certeza de que Deus estava cuidando da minha família. Não foi do jeito que eu imaginei, né? Quando meu pai aceitou Jesus no MIAF. Eu pensei que meu pai fosse aceitar Jesus no culto à noite, né? De domingo. Ai, vou chamar meu pai para ir no culto. Aí quando o pastor fizer apelo, ele vai lá na frente, vai levantar a mão, vai aceitar Jesus. Eu imaginava isso. Aí todas as vezes que eu chamava meu pai para ir no culto, eu ficava assim, é hoje. Mas meu pai aceitou Jesus no encontro do MIAF. Olha como é que Deus faz as coisas totalmente diferentes como nós imaginamos. Isso aconteceu, irmãos, depois de muito tempo que essa irmã tinha falado comigo. E Deus, né, resgatou a vida do meu pai no encontro do MIAF, que foi um encontro para casais, mas Deus foi lá, trabalhou na vida dele. Hoje ele está aí para honra e glória do nome de Jesus. Ainda faltam algumas pessoas da minha família, mas eu creio que Deus está cuidando deles.
Eu creio que no tempo de Deus eles vão vir, porque foi uma promessa que o Senhor liberou. Porque eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque muitas das vezes recebemos promessas, entra ano e passa ano, e desacreditamos. Mas eu quero te falar que o Deus que prometeu, Ele garante. Se Ele te falou, a promessa ainda está de pé. Não vai ser no seu dia, não vai ser conforme você pensa, nem imagina, mas vai ser do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Mas Ele vai fazer. Se Ele te prometeu, descansa. Enquanto é isso, continua na posição que Ele quer que você esteja. Enquanto é isso, continua caminhando, continua fazendo a obra, continua pregando do amor, continua pregando o amor dele, continua dizendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Mesmo dentro da minha família precisando, isso, mesmo na sua família precisando, continua pregando. Amém? Então nessa noite nós queremos começar esse projeto, Zaqueu na minha casa. E você vai estar reunindo a sua família.